Com o arranque das aulas marcado para o próximo dia 17 de setembro, as comunidades escolares começam a preparar este regresso depois de mais de um ano e meio de pandemia, que obrigou os alunos a ter aulas em casa, que obrigou a novas rotinas e a muitas alterações nos quadros académicos. Temos connosco o Vítor Leite, é diretor da Escola Secundária de Penafiel, uma das escolas da região que agora retoma a sua atividade, com novas regras, com novas situações, acaba por ser tudo novo. Professor, obrigada por estar aqui connosco. Vamos entrar num ano novo, num ano letivo novo, que se espera também seja novo em termos de funcionamento, novo, diferente do último ano e meio. Bem, essa é a expectativa, é que, pelo menos nos próximos tempos, tenhamos novidades, e acredito que sim, que venhamos a ter novidades, mas este ano arranca, e já agora, não é dia 17, é entre 14 e 17, no caso da Escola Secundária de Penafiel é mesmo dia 14 que as aulas começam em pleno, e portanto, durante aquela semana, as restantes escolas entrarão todas em funcionamento. Mas o ano vai começar muito próximo daquilo que foram, portanto, os últimos meses do ano anterior, com as mesmas regras de segurança, com os mesmos cuidados, com as mesmas limitações, mesmos constrangimentos, mas com uma expectativa muito superior, porque nós, em breve, de acordo com as indicações que temos, e que é de conhecimento geral, no final do mês de setembro deve atingir-se a imunidade de grupo. Se isso realmente acontecer e ter o efeito desejado, muitas limitações deverão terminar ou abrandar. Fala-se, no caso já do próximo fim de semana, ou amanhã, penso que desaparecem as máscaras, portanto, nos locais abertos, na via pública, ou pelo menos a obrigatoriedade dela. Penso que, se calhar, muita gente, por cuidado e precaução, irá continuar. Progressivamente deverá ser extensível a outros locais, nomeadamente às escolas. Embora penso que, no caso das escolas, durante algum tempo a máscara vai manter-se, se calhar durante semanas ou meses, para termos a certeza de que estamos a trabalhar em segurança, já que qualquer contágio que possa haver pode ser, portanto, pode causar uma perturbação acrescida àquilo que já o é, de uma forma normal, a vida numa escola, que tem muitas limitações comparadas àquilo que é uma situação normal antes da pandemia. Mas ela começa muito com situações de segurança e de cuidados muito semelhante àquilo que foi o final do ano anterior. De que cuidados é que estamos a falar, essencialmente? Estamos a falar de cuidados nomeadamente de máscara, de higienização dos espaços, higienização das mãos. No caso da escola secundária, termos intervalos desfasados entre blocos, para que não haja o cruzamento com muitos alunos em simultâneo, nos espaços comuns, seja nos corredores, seja no bar, na cantina, e, portanto, para que não haja acumulação e haja o máximo de distanciamento possível, dentro das limitações que são possíveis numa escola, esse distanciamento, mas tentar dar ou materializar aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente naquilo que são as regras de segurança, distanciamento, higienização e uso da máscara, que são as principais vetores de cuidados que têm as escolas, e esta também. Continuamos aqui com alguns constrangimentos a nível das atividades escolares que envolvam a comunidade. Bastante. Vamos começar como disse, acabamos, que é, por exemplo, visitas de estudo não existirem, por causa do tempo em questão em transportes e por causa de limitações que há nos transportes, ou havia, agora parece que vai ser atenuado, mas o risco continua a existir. Em espaços fechados, assistir a espetáculos e outras atividades que nós temos para grandes grupos, e que mantivemos muitas das atividades, mas não presenciais. E, por exemplo, também houve uma parte positiva com esta pandemia, que nós descobrimos toda uma capacidade de comunicação que não imaginávamos, nem nunca iríamos ter acesso durante os próximos anos, por uma questão até de inércia e desconhecimento. E, por exemplo, nós temos neste momento, ou fizemos no ano passado, no ano anterior, atividades com escritores, com palestras, com outros convidados, em que só estava presente uma turma, mas, por exemplo, permite a toda a escola, nas salas de aula, separados, assistirem a essa palestra. Não há a mesma interação, como é óbvio, mas é acessível
antes tínhamos aquilo para 200 ou 300 alunos, agora podemos ter para 1.500 alunos, 2.000 alunos. E, portanto, porque todos os alunos em todas as salas podem assistir a uma palestra, uma conferência, um debate, e que antes nem sequer tínhamos essa capacidade técnica e agora aprendemos que o podemos fazer. Ganhamos essa dimensão, mas continua a haver essa limitação de espaço que nós acautelamos, porque queremos que as aulas corram bem, que nenhum aluno seja prejudicado e, portanto, e que o contágio seja diminuto e que se verificou durante este período em que houve a pandemia, que tem havido a pandemia, que as escolas não são um local de contágio e que são muito seguras, já que nós, de cada vez que houve foi detectado um aluno que estava infectado, não se propagou ao resto da turma. Ao fim de 14 dias a turma regressava sem que tenha sido contagiado para os restantes alunos. E isso foi muito bom, porque com todas as limitações continuamos a ter as aulas muito próximas da normalidade e funcionou muito bem, e acredito que este ano vamos continuar com o mesmo sucesso em termos de trabalho e em termos de não transmissão do vírus, apesar de haver variantes muito mais agressivas, com uma capacidade de que se diz 6 vezes superior, mas acreditamos que vamos conseguir conter, porque os alunos têm-se portado muito bem, os professores têm sido cuidadosos e os funcionários, e portanto eles têm-se portado muito bem e têm seguido as recomendações de uma forma geral, nomeadamente aquela que para mim é mais importante, que é o uso da máscara e seguida da desinfecção das mãos. Eles têm seguido isso com muito cuidado e, portanto, tem sido conseguido, portanto, ter um trabalho presencial sem grandes problemas. Falava aqui do isolamento dos alunos, essa é uma das regras que também terá a sofrer alterações neste ano letivo. Deixam de haver o período dos 14 dias de isolamento para a turma. Mas essa é uma das grandes novidades, embora a experiência mostra que depende de local para local e delegado de saúde, mas portanto, depois iremos ver, mas acredito que essas recomendações que vieram da Direção-Geral de Saúde serão levadas na generalidade e uma grande mudança é que, neste caso, irá haver um grupo de alunos muito restrito no próximo que poderá estar em isolamento e, se tiver em isolamento passado ao que indicam, desde que é um teste negativo, pode regressar às aulas, em quase que no final do ano letivo anterior era muito, muito pior. Portanto, primeiro houve uma fase em que toda a turma ia para casa e eram todos testados e mesmo dando teste negativo, permaneciam em casa 14 dias. Agora a indicação é que vão apenas aqueles de maior risco, maior proximidade, dentro da sala de aula e se ao fim do teste, depois de medirem com um teste, se der negativo, regressam às aulas mesmo antes dos 14 dias. Isso é uma mudança significativa porque, apesar das aulas serem transmitidas para os alunos que estavam em casa, não é a mesma coisa que estar presencial, a interação é diferente e, portanto, o rendimento dos alunos é muito superior e, portanto, é uma mudança em relação ao anterior. Espero que ela se mantenha conforme está previsto para que haja um mínimo de prejuízo de aprendizagem para os alunos. Este ensino à distância foi mais penalizador para os alunos, se calhar não só para os alunos, mas para alunos e professores, foi mais difícil de gerir em pandemia numa escola? Assim, em termos nesta escola, nos horários que continuaram a funcionar em pleno, em termos de mesmo ensino à distância, com o horário que tinham em sala de aula. O que nós detectamos, de modo geral, é que, apesar das aulas ocorrerem bem e os alunos trabalharem, a aprendizagem não foi a mesma que em situação presencial. Verificou-se que houve perdas significativas e que aparentemente teriam aprendizagens adquiridas, quando se foi medir, afinal não estavam. O que ainda não está identificado bem o motivo, mas não é a mesma coisa, apesar de estarem numa aula, de haver interação, de haver um trabalho da parte dos alunos com o professor e tudo indicar que teria sido um sucesso do ponto de vista da aprendizagem. Mas do ponto de vista de execução da aula, até o foi, do ponto de vista depois de aquisição das aprendizagens, detectaram-se falhas e que agora vamos ao longo do ano colmatar e portanto, com um plano de recuperação dessas aprendizagens e que, portanto, para minimizar o impacto que teve e que nós descobrimos não ter o mesmo sucesso que o ensino presencial. Portanto, é bastante diferente, apesar de termos conseguido manter os alunos próximos e ativos em situações de aula e de aprendizagem que foi possível.
Na preparação deste regresso para um novo ano letivo, estão também a ser realizados testes à comunidade educativa, aos professores e funcionários, e depois também o serão numa fase seguinte para os alunos. Isto é uma mais-valia na segurança ou pelo bem comum das escolas? Esta é uma mais-valia e pode funcionar muito bem, e as orientações que vieram da Direção-Geral de Saúde para as escolas são muito mais precisas e rigorosas e até muito cuidadas. Portanto, aquilo está um documento muito bem feito, a ser concretizado, é uma segurança acrescida em relação a situações anteriores. E está a funcionar, só para que tenham noção, amanhã serão testados todos os professores e funcionários. Ora, isto é uma situação de testagem antes de virem à escola. E, portanto, o que significa que situações eventualmente como positivos, não haverá ainda probabilidade de contágio com outros, porque antes de regressar à escola. E, portanto, isso é muito bom. Gostaria que tivesse acontecido, ou que acontecesse mesmo com os alunos, isto é, no dia anterior a vir à escola, fossem testados. Não me parece que haja capacidade de o fazer, mas isso era o ideal. Não está ainda inviabilizado, o laboratório ainda não me indicou, não tem datas ainda para fazer, mas o ideal é que no dia anterior a testagem fosse feita, porque fazer a testagem depois de estarem aqui 2, 3, 4 dias, junto com os outros, já causa uma perturbação. Ora, nós se tivéssemos essa capacidade de testar antes de vir a primeira vez, as perturbações eram nulas logo de início, e isso era o ideal. Mas, não sendo assim, está previsto logo nas primeiras semanas, primeira, segunda semana, e acredito que irá ser feito, e, portanto, vai minimizar o impacto quando aparece um caso positivo. O ideal é que não aparecesse nenhum, mas se aparecer, o facto de ser efetuado numa situação inicial poderá minimizar o impacto junto da turma e junto de outros alunos, mesmo não havendo contágio, mas há sempre uma perturbação quando ficam em casa, nem que seja a ter um PCR negativo, com indicação negativa. Portanto, isto poderá vir a funcionar bem, cumprindo esse esquema de testagens que está previsto para os concelhos, e que acredito que já está, e aliás está em andamento, prova disso é que amanhã todos os professores e funcionários irão ser testados nesta escola. Estamos a falar de testes que serão realizados com regularidade ou são só agora no arranque do ano letivo, professor? Eles são testes com aqui no início letivo e depois, dependendo do conselho para conselho da incidência, poderão ser feitos com regularidade, 14 dias, 15 dias por aí, se houver uma incidência superior, penso que são 960 casos por 100 mil habitantes, e, portanto, dependendo da incidência de casos num determinado concelho, esses testes serão repetidos com maior ou menor regularidade. E, portanto, poderão nem ser necessário repetir mais. Se houver uma incidência significativa, serão repetidos com regularidade, penso, de 14 ou 15 dias. Falava-me num plano de cuidado da Direção-Geral de Saúde para as escolas, no qual esta testagem antes do início do ano e no início para os alunos era era um dos pontos mais importantes. Ele tem outros, este plano tem outros que considere serem essenciais para o bom funcionamento das escolas? Eu baseio-se muito nesse cuidado que temos de ter de prevenção e de testagem. No resto, ele é semelhante àquilo que foi o ano anterior e que eu já falei, dos cuidados a ter, que são os cuidados básicos. Há uma incidência muito, muito importante, é na testagem a ser feita junto da comunidade escolar. E esse sim há uma melhoria em relação ao ano anterior, um cuidado acrescido e que acreditamos que poderá funcionar se, entretanto, as coisas não melhorarem, porque se melhorarem, como todos esperamos, é muito, portanto, este plano acaba de ter um impacto de aplicação mínimo se as coisas melhorarem. Eu acredito, há algo que eu queria dizer, que a maior parte dos alunos, por aquilo que são conhecidas as notícias, com idade de frequentar uma escola secundária estarão vacinados. E, portanto, eu penso que mesmo que haja casos, pelo menos o impacto é menor em termos de turma e mesmo o receio e a insegurança que as famílias sentem aqui será diminuída drasticamente, porque se efetivamente as vacinas, como se acredita, resultarem, já não é a mesma coisa que vinham portanto, antes da vacinação. E eu creio que as famílias e os alunos estarão, na maioria, vacinada e, portanto, é uma segurança maior
uma tranquilidade maior e que se notava que não tinham em situações anteriores, porque muitos alunos tinham pais, avós, e que não só por eles tinham receio, mas também por o que podiam causar nas famílias em casa. Portanto, e essa insegurança, esse receio diminuem drasticamente a partir do momento em que são vacinados e já têm a família vacinada e que a probabilidade e o risco diminui drasticamente, como se tem confirmado. Portanto, é também um regresso só por aí, muito mais tranquilo e muito menos angustiante, já que alguns notavam-se essa angústia de eventualmente de ficarem infectados e poderem causar não só em si, mas nos outros que são próximos problemas graves. Estamos no bom caminho, portanto, mesmo em termos de orientações para as escolas. Considera que o que foi feito até então, nomeadamente no último ano letivo, que foi suficiente, que poderia ter sido feito mais? Dizia há pouco que as escolas não se revelaram surtos, focos de surto da doença que não houve significativos, mas considera que poderia ter sido feito mais alguma coisa para evitar mandar os meninos para casa, terem aulas à distância? Eu penso que as medidas tomadas e depois foram as corretas. E as escolas que responderam tomaram as suas próprias medidas também, quer no ensino à distância, quer em termos de planos de contenção e de planos de contingência, que puderam dar resposta a que pequenos focos pudessem ser evitados quando um ou outro aluno chegava a era infectado. E, portanto, eu penso que as medidas que foram tomadas foram as necessárias e que chegaram, portanto, elas também foram evoluindo conforme os resultados que se iam verificando. E se numa fase inicial houve um receio muito grande, à medida que os casos foram aparecendo e não havia contágio nas turmas, a tranquilidade aumentou, a segurança aumentou e até a própria descontração dos alunos começou, e dos professores, dos funcionários, começaram a fazer-se sentir e o trabalho começou a ser feito com maior normalidade e, portanto, isso, penso que as medidas foram suficientes porque houve disponibilidade de recursos, nomeadamente de substâncias desinfetantes e equipamento de proteção individual que permitiram a todos terem essa vontade, desde as máscaras, aos líquidos, aos fatos dos funcionários. Portanto, permitiu que houvesse todo esse equipamento de modo a transmitir essa segurança. Isso não houve qualquer limitação financeira ou de recursos para dar resposta. Não se sentiram abandonados? Não, tudo o que foi necessário do ponto de vista financeiro, na parte de respeito à escola, tivemos o dinheiro, sobrou o dinheiro, para que pudéssemos adquirir tudo o que era necessário nas melhores condições de segurança da escola. Muito bem, então estão reunidas as condições para um arranque do ano letivo em pleno, não o normal, mas muito mais normal do que aquilo que foi no passado, com mais confiança, com mais tranquilidade. Sim, muito mais confiança, porque vimos que as medidas que foram tomadas foram as acertadas e, portanto, vimos também que os equipamentos, a proteção funcionou e também porque a expectativa de uma melhoria é muito maior, porque com o pessoal docente e não docente vacinado, com uma parte significativa, se não a generalidade dos alunos também vacinados, penso que é muito mais tranquilo do que anteriormente. Eu não direi no início do ano letivo, porque o ano letivo anterior foi um ano letivo que arrancou de uma forma muito positiva, porque naquela altura o número de casos era bem menor do que agora. Portanto, em setembro, finais de agosto, estávamos parecia que tudo a terminar e que não voltaríamos a ter ensino à distância. E, portanto, estamos a falar de 170 casos, não? Neste momento teremos 1.700 e, portanto, 10 vezes superior. E, portanto, nessa altura, a expectativa, tínhamos passado um agosto com baixíssimos casos, com alguns dias sem mortes e, portanto, a expectativa em setembro era muito boa. Parecia que estava tudo a terminar, que o facto de termos tomado medidas tinha resultado e que não havia já repetição. E claro que depois em novembro e em janeiro nós vimos que afinal não estava nada controlado e portanto, mas em setembro, portanto foi um ano muito positivo, se calhar até muito mais positivo do que este ano, porque
estávamos mesmo convencidos que era uma questão de dias, meses e estava tudo terminado. Mas não foi assim e, portanto, as coisas pioraram e muito, e fomos muito mais tempo para casa. Acredito que, em relação ao início do ano letivo, a expectativa não será muito diferente, é um bocado otimista, mas em relação ao ano letivo anterior, sobretudo de janeiro, fevereiro, março, abril, sim, sem dúvida que agora a expectativa é muito melhor, muito mais positiva do que quando terminou no final do ano letivo. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigada pelo seu contributo, pela sua ajuda. Tivemos connosco Vítor Leite, que nos falou do arranque, da expectativa para o arranque do novo ano letivo, que começa no próximo dia 14, se prolonga até ao dia 17, com novas medidas, novas realidades, mas já com os alunos dentro das salas de aulas.